Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA SCS no Instagram e no YouTube. Galera, antes de a gente começar a nossa conversa, nosso programa vai ser muito bacana hoje, tenho certeza disso. Não esqueça de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E ativa o sininho lá para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos falar com duas doutoras. Primeira, a doutora Regina Maura Zetoni. Seja muito bem-vinda, doutora, Eu minha agradeço. querida amiga. Querido, uma paixão estar aqui com você. Você sabe o quanto eu gosto de você, da sua família, qual a ligação que a gente tem. E é um prazer muito grande estar aqui com você hoje, batendo um papo, que eu tenho certeza que, olha, se deixar, vai durar umas 2 horas, hein? Faço questão. A doutora Regina, ela é médica especialista em ginecologia, com habilitação em ginecologia estética e funcional e saúde integrativa. Formada há 40 anos na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Esteve como secretária, aliás, a melhor, viu? Secretária Municipal de Saúde por mais de 20 anos e hoje vice-prefeita de nossa São Caetano. Também estamos aqui com a doutora Camila Lazarim. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em fazer parte desse podcast, de estar do lado da Regina, né? Sempre um prazer para mim. E vamos falar sobre o assunto que interessa o povo, né? É isso mesmo. A Camila é nutricionista integrativa funcional, fundadora do Instituto Lazarim. Gente, Instituto Lazarim, vocês vão conhecer, mó bacana aqui em São Caetano do Sul, tá? A doutora Camila é nutricionista formada há 6 anos, especialista em nutrição funcional e integrativa. Também vou querer saber o que é integrativa. Com foco em saúde intestinal, imunidade, longevidade, emagrecimento consciente. Já atendeu mais de 1.000 pacientes com desordens intestinais que se liberam de sintomas persistentes e recuperam a qualidade de vida e a autonomia. Sua abordagem nasceu do diagnóstico pessoal de tiroidite. Tem uns nomes difíceis aqui, né? Tiroidite de Hashimoto. Hashimoto, inconformada com as respostas superficiais, passou a buscar as causas reais das patologias, indo além dos sintomas. Prazer imenso em ter vocês aqui. Ó, ele escreveu bem bacana aqui, ó. Gente, vai ser um assunto completamente diferente, mas, ó, Marada, vocês têm que agradecer aqui as duas, porque elas que deixam a mulherada bonita, viu? Porra, para sempre, bastante, tá bom? Regina, vamos começar com você aqui, tá? Aliás, com as duas, eu quero saber das duas. Quem são a doutora Regina Maura e a doutora Camila Lazarim? Dentro da proposta da saúde integrativa. Olha, uma pergunta bem interessante, porque o que eu acho mais interessante dessa dupla aqui é essa relação intergeracional, né? Eu de uma geração mais antiga, que não era para pensar em medicina integrativa, né? Era para ter uma cabeça bastante cartesiana, que fosse só ali nos livros e nada mais. E a Camila, uma jovem nutricionista que vem já com esse espírito integrativo, já desde a formação dela, uma formação recente, muito diferente da minha formação. E eu que acabei buscando, até pelo estímulo dela, acabei buscando esse conhecimento da medicina integrativa, que era uma coisa que eu já fazia desde que eu me formei. Eu sempre gostei de tratar o paciente com uma visão global, de uma visão como um todo, holística, saber. Eu nunca encaminhei um paciente para um especialista que eu não tivesse tentado tratar antes, sabe? E acho que essa é uma visão que o médico tem que ter, sabe? De tratar o paciente como um todo. O paciente não é
uma mama, não é um útero, o paciente é um todo, o paciente tem fígado, o paciente tem intestino, o paciente tem cérebro, e se a gente se limitar a um órgão, ao órgão da sua especialidade, você acaba não tratando, porque você tem que tratar o doente, não é a doença, né? Você tem que tratar a pessoa, até antes dela ficar doente, não é, Camila? A medicina integrativa é isso. É isso. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu conheci a Regina, que foi essa nossa união, foi justamente essa fala dela, eu falava assim, eu preciso de meu espaço é novo, então eu preciso de um médico que fale a mesma língua que eu, né? Que tenha a mesma abordagem. E quando a Regina trouxe essa questão de, olha, eu sempre tentei tratar o meu paciente, mesmo quando ele chegava com dor no estômago, e ela é ginecologista. Então ela falou, é difícil eu encaminhar o meu paciente para determinada especialidade, porque eu tenho essa visão de tratar o paciente num todo. Aí eu falei, essa médica é das minhas. Então, a medicina integrativa trata a pessoa num todo. Não, eu tô com... O nome já fala, integra tudo, né? Tudo. E aí a gente vai buscar tratar o paciente na causa raiz da patologia dele, e não dos sintomas, que geralmente é o que a medicina tradicional faz. Então você vai lá, você está com determinado problema, você toma um remédio para sanar os sintomas que você tem, e não para tratar a causa do problema. Porque você vai da onde veio o sintoma, né? Certamente vem de um desequilíbrio ou hormonal, um desequilíbrio do metabolismo que pode estar causando esse sintoma. Não necessariamente é uma doença, mas sim, às vezes, um estilo de vida que não é legal, um estilo de vida que está provocando sintomas por conta de uma inflamação generalizada. A pessoa... enfim, a Camila é mais apropriada até para falar de tudo da questão nutricional, mas a gente sempre falou, né, que a gente é aquilo que a gente come. A gente é hoje o que a gente comeu no passado, né? Isso. Então, isso e o que a gente come hoje também, né? O que a gente faz hoje, o que a gente pratica de atividade física, o sono que a gente tem, se é um sono regulado ou não, como está a nossa saúde mental, né? Como é que a gente se autorregula, né, para estar saudável. Isso pega muito na nossa área da saúde, eu como educador físico, isso é uma coisa que a gente escuta a vida inteira, né? A gente é o que a gente come, a gente é o que você colhe o que você planta. E não é planta. mais isso o que a gente come, na verdade é o que a gente come, o que a gente metaboliza e o que a gente excreta. Existe porque assim, não adianta só você comer e não absorver. Então, dentro disso entra a saúde intestinal, porque tudo que a gente come, a gente precisa ter um intestino bom que tenha uma boa absorção nutricional, porque senão isso não vai para a corrente sanguínea como deveria, né? Antes de eu entrar nesse monte de pergunta aqui, fala um pouco da clínica, da clínica Lazzarin, desculpa, o Instituto Lazzarin. O que é, da onde surgiu essa ideia, o que fazer, eu vou lá, eu tô meio gordinho, eu quero saber o que eu vou fazer lá na clínica. Tá certo. Então, o Instituto, ele é uma clínica, mas a gente fala clínica também, tá tudo bem. E é uma clínica multidisciplinar. Então, a ideia é que o paciente, ele entre lá e ele consiga resolver um bocado de coisas de uma vez. Então, por exemplo, você vai para emagrecer. Só que o emagrecimento, ele é uma consequência de um tratamento que a gente faz. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, eu vou tentar entender o porquê que você está acima do peso. Então, dentro de uma anamnese muito completa, né, antes do paciente passar por uma consulta ou por um tratamento, porque a gente também tem estética lá avançada, né? Tem um perfil de estética como botox, preenchimento, mas isso é um pilar mais distante, porque a gente busca primeiro a saúde e a estética a gente entende que é uma cerejinha do bolo. Então, sempre o paciente vai passar por uma pré-avaliação, comigo e com a Van. Então, ele vai fazer uma bioimpedância, a gente vai entender como está o metabolismo desse paciente, vamos fazer com ele uma ficha de anamnese para entender em qual momento que ele está, e aí a gente faz essa pré-consulta em torno de 20 minutos, onde a gente vai direcionar o paciente para o melhor tratamento. Então, vamos supor que você vai lá hoje e fala assim, eu quero fazer um tratamento quero emagrecer.
antes de te direcionar se é um tratamento estético, se você vai fazer nutricional, se você vai passar com a médica integrativa, se você vai passar com endócrino, a gente vai fazer essa pré-avaliação para poder te direcionar melhor. Mas, assim, uma coisa que eu posso te adiantar, não é só o emagrecimento, é cuidar do metabolismo, é tratar a inflamação, é tratar o intestino, é tratar o corpo no geral. Porque quando você emagrece com estratégia, você tem melhora da memória, de cabelo, de pele, né, Rê? É um conjunto mesmo que a gente consegue tratar o paciente. Você trata Disposição. o fundo do que está desregulado, né? Acho que você já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Já ouviu falar nisso? Eu li aqui alguma coisa aqui, Tô mas não tinha sabendo visto isso agora, aí, não. né? É. Não, isso aí depois eu vou. Muita gente fala Depois eu vou isso. te falar uma coisa desse negócio, mas depois, fora do ar, eu Mas te contar. a importância de você ter um intestino saudável muda tudo, muda toda a regulação hormonal dos estrógenos da mulher, da testosterona do homem. A Camila é mais apropriada para falar sobre isso. Mas essa avaliação nutricional que ela faz antes, essa anamnese, é extremamente importante, porque ela, no fundo, às vezes ela já descobre na conversa. O que a pessoa tem para direcionar o exame que vai fazer. Não é simplesmente fazer uma lista de exames de A a Z e fazer tudo. A pessoa que pede tudo, às vezes, não sabe nem ler, nem interpretar o que tem ali, não sabe o que fazer com aquilo. Não, é uma avaliação que ela faz para direcionar qual é o exame exatamente que tem que ser feito, inclusive exames genéticos, né, que são feitos através da análise ou da saliva ou da análise das próprias fezes, para saber exatamente o que a pessoa tem, né, Camila? Exatamente. Então eu chego no instituto lá, eu chego com uma proposta, eu faço a anamnese, se a anamnese vocês montam um projetinho Isso, um para mim, projetinho, seria é isso? isso Exatamente. mesmo, perfeito. Um plano de Um tratamento. plano de ação, um plano de ação. tratamento. A gente nunca trabalha com nada isolado. Por exemplo, você passou lá para uma consulta. É difícil, porque assim, às vezes a pessoa viveu 40 anos de uma forma, comendo de um jeito. Não tem como ela mudar hábitos em um mês. Entende? Então, é um tratamento que, no mínimo, vai se estender por 6 meses. A gente tem esse olhar bem de acompanhar o paciente de perto, sabe? De estar ali mais próximo. Isso é integrativo. É o paciente não ficar jogado, perdido. É porque isso é bem interessante. É aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast, né? O Monjaro, né? O tratamento Eu para ia perguntar emagrecimento, isso né? agora também. Você tem que saber quem é que pode usar o Monjaro, né? Você tem que avaliar antes toda essa avaliação que a Camila falou e mais alguns exames médicos para entender se essa pessoa, ela não é que ela veio para tomar o Monjaro, ela tem que vir para saber o que ela tem de fundo e qual é o tratamento que ela tem que receber. Às vezes não é o Monjaro, dependendo do tipo de fome, do tipo de alimentação, do tipo de hábito alimentar que essa pessoa tem, é outro medicamento, às vezes não é o Monjaro. Nem Às precisa vezes, Ou às tomar o vezes nem é um Monjaro, né? medicamento, ou às vezes nem né? é medicamento, exatamente, é só hábito. É só hábito é. mesmo que tem que mudar. Porque assim, o que a gente precisa entender? O medicamento, ele não muda a nossa relação com a comida. E ele não muda a nossa relação com as emoções. Tudo isso precisa ser tratado. Enquanto você está tomando medicamento, ele tira o seu pensamento da comida, né? Ele te distrai disso. Mas isso é enquanto você está tomando, né? E aí depois, como é que fica? É esse o tratamento que a gente tem lá com o emagrecimento, quando é necessário tomar a aplicação. Porque a gente faz o paciente ganhar essa janela, aproveitar essa janela de oportunidade que está tomando o medicamento, para que ele consiga mudar hábitos, para que ele consiga, para você ter uma ideia, lá a gente tem um tratamento para cuidar do emocional, porque a gente entende que o emocional é 50% do tratamento, entende? Porque a fome física e a fome emocional ela é diferente, e a maioria das pessoas comem as emoções, então elas comem o que sentem, né? E aí, isso não é só na questão do emagrecimento. Por exemplo, a terapia de reposição hormonal, que a gente faz para as mulheres que estão no climatério ou na menopausa. Essa terapia, muitas vezes, você precisa associar, não é só o hormônio, você precisa associar a atividade física, a mudança do hábito de vida, em geral, e você precisa mandar essa paciente fazer uma terapia cognitivo-comportamental.
porque senão ela não vai conseguir atingir o objetivo que ela quer de parar de ter os fogachos, ansiedade, depressão, vai continuar tomando antidepressivo, vai continuar tomando ansiolítico, que não é por aí que a gente quer tratar essa pessoa e quer deixar essa pessoa bem com o mínimo de antibiótico, o mínimo de medicamento possível para que ela seja saudável. Que é a mesma coisa, é a mínima dose possível que tira os sintomas de qualquer medicamento. Então, a gente tem que evitar medicamento o máximo possível, melhorar a vida dessa pessoa com essa avaliação integrativa e com essa mudança de hábitos para que ela tenha uma manutenção de um tratamento que você coloca para ela. Só para não sair do assunto do Monjaro, tem muita preocupação, deve estar tomando assim a rodo, sem... eu vejo muita gente Tem indo... salão de cabelo vendendo Pois e é, aplicando. indo para o Paraguai, trazendo Monjaro, estão tomando... E isso não pode dar problema lá na frente, que a pessoa fica dependente do produto, preciso emagrecer, preciso tomar esse Monjaro, ou isso vai completamente o lado oposto do que vocês fazem hoje, não É é por isso? isso que é o plano de tratamento, porque essa pessoa que não que vai na cabeleireira e toma lá o Monjaro na cabeleireira, em qualquer lugar que vai e toma esse Monjaro, ela não tem um plano de tratamento para ela ser avaliada, acompanhada, né, com uma frequência, a orientação da atividade física, que é fundamental, a suplementação de algumas vitaminas, de alguns componentes que são necessários, porque esse emagrecimento rápido, ele depleta o organismo de algumas substâncias que precisam ser repostas. Então, tem que ter o acompanhamento. Não é só do peso, não é só da medida, é dessa nutrição, dessa suplementação que ele está tendo e do acompanhamento também da atividade física, para ver, através da bioimpedância, se ele está aumentando essa massa magra, se ele está perdendo massa magra, porque o que acontece, quem toma em qualquer... eu vou uma vez por semana na cabeleireira e toma, estou emagrecendo, já emagreci 8 quilos, está uma maravilha. Só Não que emagreceu, perdeu emagrece, massa mas magra, perde né? massa magra, Perde músculo, perde né? também massa gorda, perde massa magra, às vezes não tanto, mas perde. Só que quando essa pessoa para a medicação e volta a engordar, ela vai engordar no músculo. Ela não vai aumentar o músculo, ela vai engordar em tudo e no músculo também. E aí vai ser mais difícil de perder na próxima vez. Eu acho que é importante a gente trazer a consciência dessa questão do Monjaro, porque assim, não é só quem toma aleatório num salão de cabeleireiro, por exemplo, porque isso é um exemplo que a gente está trazendo. Mas até mesmo de não ter o acompanhamento com o nutricionista. Porque a pessoa pensa assim, eu já não tô comendo, pra que eu vou passar nutricionista, né? E aí, o que que acontece? Esse é o grande Porque isso tira a fome, o problema. Monjaro tira a Sim, fome tira a completamente. fome. E se a pessoa não comer nada, ela pode até acabar causando pedra na vesícula, porque ela fica muitas horas em jejum E calcifica. e calcifica os sais biliares que ela está produzindo para digestão, que não tem nada para digerir, produz. Isso aí acaba virando ou barro biliar, ou acaba virando o cálculo da vesícula, e a pessoa tem um problema sério que vai acabar levando até uma pancreatite, que você já ouviu falar que dá pancreatite? Mas dá nesses casos aí que realmente a pessoa não tem acompanhamento. E eu já recebi muito paciente lá na clínica já tomando o medicamento. Aí já emagreci 15 quilos, assim, já chega. Aí eu falo, então qual que é agora o seu objetivo? Aí a pessoa inverte, porque ela começa com a medicação e depois que ela vê que está sendo danoso para ela quer inverter, aí ela vai. Só que o que acontece? A nutrição, ela justamente é para poder ser o suporte do paciente. Então, por exemplo, o que a gente pensa? Quando você toma o Monjaro, diminui a fome. Automaticamente diminui o déficit calórico. Quando a pessoa vai comer, ela já come errado. Ela não tá pensando que ela precisa comer os nutrientes, porque é como se ela fizesse um jejum intermitente. Então, nessa janela onde ela come, ela precisa dar os nutrientes para o corpo dela funcionar bem. Então, o que eu tenho mais visto? Paciente que emagrece perde muita massa muscular, porque a gente sabe exatamente que quando existe perca de peso, existe a perca de massa, só que o paciente não tem estratégia, porque ele não está acompanhado, então ele deixa de treinar porque ele não tem energia. Mas ele não tem energia porque ele não come os micronutrientes, as vitaminas que deveria. E aí ele não suplementa, né? Então, o que a gente faz? O tratamento para o paciente não ter, ainda além de tudo isso, uma desbiose. Por quê? Imagina que esse paciente ele não está comendo. Explica o que é desbiose.
Isso. A desbiose. Eu ia perguntar isso mesmo. Nós estamos no podcast, não é numa aula. Então, explica o que é desbiose. A desbiose é um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Então, quando existe o desequilíbrio para pouca bactéria ou muita bactéria, que não existe um equilíbrio ali naquele ambiente, a gente fala de uma desbiose. Então, quando você toma o medicamento, é muito propício de ter uma desbiose. Por quê? Porque o monjário, ele lentifica o trânsito intestinal. Então, a ideia é que essa comida, ela permaneça mais tempo no estômago. E quando ela está muito tempo no estômago, ela não tem uma boa digestão. Ou seja, bactérias ficam fermentando aquela comida ali por muito tempo e os pacientes têm muitos sintomas, como gases, distensão, às vezes refluxo. Então, a nutrição integrativa, que é o que a gente cuida, ela voltada à saúde intestinal, o paciente, claro que ele pode ter esses sintomas, mas a gente busca sanar todo o processo de desbiose que ele tenha, cuidando ainda do processo de massa muscular para que pelo menos ele preserve. Às vezes ele não vai ganhar nesse momento, porque não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem muita gente que quer perder peso, mas quer cuidar do intestino. E ao mesmo tempo quer aumentar a proteína, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, não dá. O intestino é algo mais delicado de se tratar. Por quê? Porque não dá para colocar muita proteína animal é difícil de digestão, e isso é o que ajuda o paciente a ganhar mais massa magra. Então, existe um contexto e uma estratégia onde a nutrição funcional vai tratar, entende? Tô entendendo, do direitinho. Tô entendendo Compreende? direitinho, Entendeu? coisa que... Você vê como é complicado, né? Então, é isso As que eu ia pessoas falar. normatizaram assim de uma forma muito simples, né? O monjário. É Vamos só ir lá tomar o monjário, aplicar, você emagrece, não acabou. dói Mas nada, por você emagrece, trás disso acabou. aí tem uma coisa Tem uma gigantesca Exatamente. que a pessoa nem vai ficar sabendo. Não, e a pessoa que faz de qualquer forma, essa questão de ficar muitas horas em jejum e achar feliz, achar que é uma maravilha, nossa, não tenho fome, não, eu nem tomo café da manhã e eu vou comer alguma coisa à noite só. Isso é terrível para essa pessoa que está usando o monjário, estimulando ali Esse a negócio é vesícula. tão terrível, desse negócio do monjário. Emagrece, emagrece. Eu conheço até um pessoal, acho que é 2 ou 3 famílias, eles, quinta-feira, 3 horas da tarde, vai todo mundo lá, toma uma injeçãozinha na barriga Milagre. e é uma alegria, né? E E emagrece. vida que segue. E vida que E segue. vida que E vamos segue. viver. É bem isso mesmo. Aí outro dia até tem uma pergunta que eu vi que o pessoal fala assim, mas sabe por que eu estou tomando monjário? Porque é o problema moderno. Porque as pessoas, eu treino e não vejo resultado, e para mim não me faz resultado. E aí? Por que eu treino e não me faz resultado? Mas qual que é o objetivo da pessoa? É, Emagrecer. comer. Tem um Resultado no objetivo emagrecimento. de emagrecer. Aí o metabolismo da pessoa, ainda tem que fazer um estudo em cima do metabolismo para saber porque treina e não emagrece. Mas Aí vamos lá. tem um conjunto de coisas, né? Lembra que a gente falou do estilo de vida? Exatamente. Então, é um conjunto. Ela treina, mas e a alimentação? Como é que tá essa alimentação? E a suplementação Não, mas dessa aí a alimentação pessoa? ela vai falar, eu como bem, Eu como pouco, Ou né? nem Na cabeça come da pessoa, nada. ela nossa, mas eu Ou como nem bem. come nada, porque fala, eu vou fazer aquelas dietas lá. Antigamente falava assim, come uma Tem saladinha, um pessoas pedaço que de têm um uma metabolismo. proteína Batata que dá tudo doce, certo. uma Batata proteína, doce, frango. Isso. E uma salada. Você vê os loucos comer aí. Isso mesmo. É assim que a gente recebe os pacientes. E eles acham que tá fazendo tudo certinho, porque treina, come desse jeito, mas não tem resultado. Mas o resultado, ele vem de um metabolismo que não esteja inflamado, né? Um organismo inflamado, né? É um conjunto. Então, o treinar não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é a epigenética. A gente fala que é o estilo de vida. Tudo que vem acompanhado disso. Lá atrás a gente viu o pessoal treinar, principalmente o pessoal que fazia o halterofilismo, o fisiculturismo, né? A alimentação deles era batata doce, frango, que eles ficavam... E tomava as porcarias, é lógico, E né? toma as Ficava bolas, né? grande. O meu filho mais velho, ele fez isso aí, mas fez uma coisa completamente diferente, onde ele colocou, acho que quase 18 quilos, mas em cima de alimentação. Treino e alimentação. Mas eu dava até medo de ver ele comer. O tanto comia, um monte de coisa, horário certinho, pesava as coisas, arroz, a proteína. Isso já vai para a área do fisiculturismo, né? Já é diferente assim da pessoa normal, da pessoa que está
São Não, eu tô estratégias falando o diferentes, inverso. Que faz a diferentes. atividade física para melhorar a saúde, né? Porque, por exemplo, as mulheres, elas tomam monjário porque tem dificuldade para perder peso, o metabolismo da mulher é mais lento. Às vezes tem algum desequilíbrio hormonal que está dificultando essa mulher de perder peso também, É porque o diferente metabolismo o do dia metabolismo masculino e feminino? muito Muito diferente. diferente? Você Fala pode assim. ver que um homem ele começa a fazer uma dieta e em pouco tempo ele já emagreceu bastante. A mulher começa e faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, perde 1 Já quilo, dois descobri porque quilos. eu tô gordinho, porque o meu metabolismo é feminino. Mas não, é difícil. Para a mulher é mais difícil perder peso. É porque E mulher tem a questão das emoções, né? É aquilo que, volto a dizer, é o que a gente come e a gente come as nossas é o emoções. que a gente Mulher tem vive. muita oscilação hormonal. E a gente Ansiedade. vive num ciclo que ou a gente tá de TPM, ou daqui a pouco a gente tá no ciclo ovulatório. É a vida Tem inteira isso. vivendo de ciclo. A mulher tem 3 fases em que o hormônio muda muito. Quando ela menstrua a primeira vez que a menina fica mocinha, que a gente fala, que é a menarca, né? Primeira menstruação, 13, 14 anos. Depois, quando ela vai, que ela engravida, né? Muda totalmente o equilíbrio hormonal da mulher. Aí a mulher tem altos e baixos, é depressão, é tristeza, é alegria, é ansiedade, é toda aquela coisa, depois do parto também, e depois quando entra no climatério e menopausa também é uma, como a gente fala, uma montanha russa de emoções e sensações que a mulher tem por conta dos deslizes hormonais, para cima, para baixo. Então, essas 3 fases que a mulher às vezes engorda muito. Primeira menstruação na menarca, quando engravida e depois na época do climatério e E o menopausa. problema é que quando ela engravida, É ela não perde desengorda. mais, Engorda. né? Ela não a maioria não perde mais, ou seja, vai ficar acima do peso até o climatério e vai ficando. Aí vai tentando, até que chega no climatério, aí ela percebe. Até que chega o Aí, monjário. aí que ela percebe que ela tem que mudar de vida, aí ela percebe que ela tem que mudar de estilo de vida, porque auge de carreira, né? Depois dos 30 anos, a mulher engravidou, tá no auge de carreira, tal, aquela loucura, trabalha muito, estuda, corre, cuida de filho, leva na escola, cuida do marido, cuida da casa, e esquece de si própria e não olha para si. Então ela vai engordando, ela vai ganhando peso, vai ganhando peso. Quando chega no climatério, menopausa, ela fala: opa, peraí, metade da minha vida já passou. Olha para mim, eu engordei, eu não me cuidei, olha aqui, tá na hora. Aí que muita gente faz transição de carreira, muitas mulheres fazem transição de carreira, mudam o que estão fazendo, né? Parece Vai que para uma é quando a atividade pessoa mais acorda, simples, né? a pessoa acorda e olha para si e fala: poxa, autoimagem, autocuidado. Eu Para Tô preciso, tudo, viva vamos começar eu de tô novo. viva, eu preciso tomar um monjário, né? Porque alguma coisa eu preciso fazer nessa minha vida. É brincadeira, né? Não é o monjário em si, mas a mulher, ela olha para si e fala: peraí, eu estou precisando me cuidar. E aí muda muita coisa para tentar realmente voltar a um equilíbrio, né? E para a mulher é mais difícil que o homem, com certeza. Eu quero saber, mas antes nós vamos entrar no assunto, negócio do intestino lá. Mas antes, só uma pergunta. Esse negócio para nós terminar o assunto do Monjaro. O Monjaro, o nego está tomando, agora faz pouco tempo que veio para o Brasil, tudo tem efeito, o pessoal tá emagrecendo mesmo. E o futuro disso aí, gente? O futuro, a gente espera drogas melhores ainda do que a tirzepatida, que é o Monjaro. O Monjaro é o nome comercial, né, da tirzepatida. Já tem droga saindo aí, retratutida, que o pessoal já está comprando no Paraguai, que não é aprovada no Brasil, né? A nossa Anvisa ainda não Que é um aprovou. remédio para emagrecimento, É como um outro chama? medicamento que ele tem mais ou menos a Ele mesma age em ação. mais um hormônio que é no glucagon. O Ele que a gente tem tem hoje, a tirzepatida, que é o Monjaro, ele vai atuar em GIP e GLP-1. GLP-1 A retatrutida, ela vem em GIP, GLP-1 e e em glucagon. glucagon, que são peptídeos que existem no nosso organismo que fazem o controle Análogos da da saciedade. saciedade e do apetite. Fora várias outras ações. Como eu estava falando aqui para o Marquinho, antes de você chegar, por incrível que pareça, a tirzepatida, o Monjaro, ele trata endometriose, trata lipedema,
trata a esteatose hepática, trata a síndrome do ovário policístico, trata uma série de doenças, porque ele tira aquela inflamação geral que o organismo tem, entendeu? Ele acaba atuando a nível molecular, né? E acaba modificando através do emagrecimento, através de toda a mudança hormonal e metabólica que ele faz, tratando todas essas doenças. É que isso não é diretamente, né? Não é que o medicamento São efeitos vai melhorar. indiretos. São efeitos através do emagrecimento e de uma melhora de metabolismo, de inflamação, de resistência periférica à insulina. Então, é isso. Não é que é diretamente, vou tomar porque eu tenho endometriose. Não, é um contexto. Não, é um contexto. E da onde que saiu essa história do Mounjaro? Porque o Mounjaro não foi um medicamento que foi feito para emagrecer. Não, foi para tratar diabetes. Tratar diabetes. E através do tratamento de diabetes, eu falei, esse negócio mas tá antes do emagrecendo Mounjaro, aqui, a gente tem pera aí. outras coisas. Teve antes, né? teve a Ainda liraglutida, a semaglutida, que eram também medicamentos. Ozempic, que é o Ozempic, né? É a semaglutida. Que eles, antes do Mounjaro, eles já faziam esse tratamento, mas os estudos eram em cima do diabetes. Hoje, eles fazem estudos em cima tanto da semaglutida, da lira e da tirzepatida, eles fazem os estudos em cima da obesidade, também do sobrepeso, né? Porque hoje o que a gente vê muitas pessoas tomando, que dá toda essa confusão, são as pessoas que têm um pequeno sobrepeso. Não são as pessoas obesas, entendeu? Não são gordos, os obesos, pancinha, acima do peso. As pessoas que têm um pouco acima do peso, um IMC acima de 25, acima de 25 já é sobrepeso, e acima de 30 já é uma obesidade leve, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas só com sobrepeso, que não é a proposta, né? A proposta dele é para a obesidade mesmo. Né? Agora, como a Camila falou, o que eu falei com relação a essas outras doenças, ele trata como um efeito colateral. Lembra que você perguntou do efeito colateral? Um efeito colateral dele é melhorar tanto o ambiente metabólico do indivíduo, que ele melhora outras doenças, até a artrose, estão fazendo estudos em cima da artrose, da melhora em cima da artrose, porque diminui o peso, então as articulações ficam menos solicitadas, né? Então, também melhora as dores articulares, a fibromialgia, também tem estudos em cima, não estão prontos os estudos, mas tem estudos em cima, inclusive, da fibromialgia. A fibromialgia é uma inflamação, né, do corpo no geral. Então, da enxaqueca. Meu Deus, esse negócio é um remédio milagroso, né? Mas não pode se entender isso. Esse é o problema. É quando a população entende que é um remédio milagroso. E não é. E não é isso. É um efeito colateral, mas de um tratamento. E entender que a medicação, ela só pode ser usada tem que durante ser acompanhada, e depois tem que você ser vai voltar acompanhado, a ficar tem que... Principalmente na parte da conhecer o paciente, fazer a anamnese do paciente, saber quanto tempo, fazer essa melhoria é o isso. efeito de um tratamento ou de um acompanhamento integrativo. Quando gente, eu vou ter que parar, que senão o Marcelo vai bater na gente. Solta os apoiadores aí. Ele tá tendo um infarto, ele vive. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mupark Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite.
Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Deixa eu falar uma coisa para você, Marcelo, só para não perder, mas o seu time, depois de 12 rodadas, conseguiu ganhar um joguinho, né? Saiu da zona de rebaixamento. Nós temos foto, Marcelo, para nós voltar no nosso assunto? Fotos e vídeos, solta aí. É a fachada, é na fachada rua do Instituto. Oswaldo Cruz, Número? 412. Rua Oswaldo Cruz, 412. Você conhece o laser íntimo? Esse aqui é o Ethereum, vídeo laser Bielio, que trata as esse questões vídeo relacionadas à vulva, tais como eu tô falando aí hiperpigmentação, do flacidez, laser íntimo, né, que é um fissuras, pequenos tratamento que a cortes gente faz dolorosos na vulva. pras mulheres que Entretanto, têm a sua principal problemas íntimos indicação como é para tratar as atrofia questões genital, relacionadas com a atrofia vagina, vaginal, como incontinência incontinência urinária, atrofia da aos mucosa, esforços. alargamento vaginal, A gente pode fazer secura também para vaginal, algumas doenças entre como outras. líquido, Para questões vulvares, ele é um para ótimo diversos tratamento. desconfortos Agora, ele é íntimos que a padrão mulher tem. ouro É um para as questões tratamento vaginais, super melhorando moderno, muito seus tecnológico incômodos íntimos e que tem um consequentemente, resultado sua fantástico. qualidade de vida. Especialmente Você já para conhecia? as Quer saber mulheres que não mais? podem Agende tomar sua hormônios por algum consulta motivo, na acessando o link da pós-menopausa, bio. que acabam ficando com atrofia e precisam de uma melhora aí do seu sistema geniturinário para a saúde completa, né? Para não ter infecção de repetição, etc. Então mulher chega lá, sai outra. É completa, né? Tem mais vídeo? É de rejuvenescimento também, viu? Então, aquele lá. Não é? Para Esse melhorar a é o atrofia. vídeo do Instituto. Aí a gente tem uma recepção, né? Uma área de espera. jabuticabura. Ele contou para nós, é verdade. Você viu? E ela tá firme e forte, hein? Eu coloco até mangueira nela, agora não é mais com baldinho, é com a mangueira. Aqui uma sala de estética, onde a gente tem os procedimentos como botox, preenchimento. Aqui é a sala de nutrição, consultório nutricional, onde a gente faz aí toda a avaliação intestinal, consulta com o paciente, personalização. Ali a sala que eu falei que é da pré-consulta, onde o paciente faz a bioimpedância. E aí a gente tem uma foto só do térreo, né? Mas nós temos 2 andares ainda para cima, onde é a sala dos médicos e depois um outro andar com outras especialidades. É bem bonito o prédio, né? É bem bonito. Tem Tô mais suspeita fotos? para falar, né? Pois é. Suspeita.
Não, eu acho bem bonito o prédio e você deixou mais bonito ainda. Já era É. bonito, bem distribuído, bem E bacana. você sabe que eu né? tenho recebido pacientes lá, e a primeira pergunta que eu faço, por onde você conheceu a gente? Indicação, no Instagram? Pessoa, eu passo aqui na frente todo dia, porque todo mundo passa ali, né? Impressionante. Eu passo aqui todo dia e eu vejo, eu falo, Muito nossa, bem localizada a bonito, clínica, né? que bonito, é convidativo, né? Eu penso, eu preciso ir É, lá. Aí eu falo, que legal, na hora de você ver como que essa parte física, assim, enche os olhos das pessoas que passam ali, né? não, mas o instituto É, o ficou bem, instituto ficou bem bonito, bem convidativo. montado e eu não A conhecia. proposta, né? A É, proposta do que eu trouxe foi realmente porque eu vejo muitas pessoas que eu conheço aqui indo para São Paulo procurar o tratamento que a gente oferece aqui no Instituto. Então, essa abordagem é o que tem de mais novo, né? A gente chama de medicina do estilo de vida. Que é realmente tratar com o estilo de vida e voltar. É como se não é novo, na verdade. Isso é muito antigo, né? É voltar à proposta que os nossos antepassados viviam na naturalidade, com a natureza e sem medicamento, do alimento que vem da terra. Eu mesma, eu estava precisando fazer um tratamento intestinal e fazia uns 2 anos que a minha psicóloga me indicava uma médica de São Paulo, mas além de ser em São Paulo, a consulta era cara para danar. Aí eu fui postergando, postergando, aí eu fui na inauguração da clínica da Camila, assim, despretensiosamente. Aí, quando eu ouvi ela falando da saúde intestinal, da medicina integrativa, eu falei, puxa vida, estava aqui tão perto e eu estava não procurando é? tão longe, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ver, que embora você tenha pessoas famosas, clínicas, que têm um nome super conhecido em São Paulo e que não tem esse tipo de tratamento integrativo. Tem um tratamento de verdade. emagrecimento, mas não é um plano de tratamento dessa forma, onde você vê realmente a saúde da pessoa muito mais, muito além do emagrecimento, porque muita gente procura só pelo emagrecimento, né? E a gente É, vê a saúde muito além do muito emagrecimento, além. né? Eu acho bem legal a proposta, que assim, eu procuro um lugar para emagrecer, eu vou emagrecer lá, mas vou ter um monte de problema, você não está tratando um todo. Ali não, você vai ter vai balancear Acompanhamento. tudo. Eu É. vou emagrecer sim, mas sem perder a essência Exatamente. É porque o emagrecimento é um dos pilares que a gente trabalha, mas a gente trabalha, por exemplo, o paciente que tem refluxo e toma omeprazol há anos. Ele vai ser tratado na clínica. Uma paciente que está com sintomas de menopausa, que vive com fogachos, falta de disposição, ela vai ser tratada na clínica. Se a paciente que tem falta de libido, ela vai ser tratada na clínica, sabe? É um conjunto, não é o emagrecimento apenas. O, o- no começo lá nós falamos a respeito que o nosso intestino é o segundo cérebro. Vamos falar um pouco a respeito para eu entender isso aí, que eu já fiquei bom no monjaro. Agora eu quero saber dessa outra Ah, mas história, é muito a esse Camila, outro a lado. Camila que explica muito direitinho isso, mas eu também fui entender melhor depois do meu convívio com a Camila e estudando, que eu gosto muito de estudar, eu estudo bastante, mas é esse equilíbrio entre as bactérias intestinais muda tudo. Muda a concentração hormonal daquele hormônio que você está usando, muda a absorção das substâncias da alimentação sua, a absorção das vitaminas, as vitaminas que são tão importantes, os microelementos, né, Camila? Explica você aí É com porque muito mais assim, propriedade. a gente entende que o intestino, ele é um órgão endócrino também, além de digestivo, né? E o intestino, ele participa de todas as funções do corpo. Então, 90% da nossa imunidade, ela vem do intestino por conta das IgAs que estão presentes na mucosa. Não explica o Então, que é IgA, fala só o que é IgA, é uma imunoglobulina para isso, explicar. são as células nossas de defesa, né, que tá ali nesse complexo, IgA, IgG, IgE. E aí, o que que acontece? O que que eu vejo muito na prática? Pacientes que têm rinite, sinusite, há anos tratando e não tratando, né? Só melhora na crise porque toma remédio. E aí a gente entende que isso também tem um cunho intestinal. Porque toda mucosa do corpo, ela se conversa. Então, a maior mucosa nossa, ela é no intestino. Só que essa mucosa nasal, via oral, toda essa parte, ela também tem relação com a mucosa intestinal. Então, às vezes, o paciente está no processo de desbiose, numa inflamação intestinal, e isso está repercutindo com sintomas nasais. Muita mulher com candidíase de repetição.
E essa candidíase vem por conta do intestino. Muita mulher com acne, e a acne vem por conta da inflamação intestinal. Então, entende que é um contexto? Tudo, a gente sempre brinca com essa frase, porque escutamos do professor e isso ficou pra gente. O que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o que acontece no intestino não fica no intestino. O intestino, ele manda para todos os órgãos do corpo, né? Então, precisa entender isso. Por exemplo, voltando um pouquinho só à questão do Monjaro que a gente falou. O nosso intestino, ele secreta GLP-1, que é esse hormônio que dá saciedade. Então, se a gente cuidasse muito bem do nosso intestino para ele produzir o GLP-1 de forma natural e eficaz, nós não precisaríamos estar dependente de um medicamento, entende? Então, assim, imunidade tá no intestino, essa função metabólica, toda a parte hormonal, tudo isso. E outra, que a gente fala muito também da relação nervo-vago, né? Intestino, nervo-vago, por quê? É uma via que vem do cérebro para o intestino. E do intestino para o cérebro o tempo inteiro se conversando. Então, quantas pessoas ficam, por exemplo, com dor de barriga por conta de ansiedade? E você vê que tem tudo a ver. Então, tudo que a gente sente, o nosso cérebro comunica com o intestino, entende? Então, o intestino é muito mais do que a gente sente, as nossas emoções, do que o que a gente come. E isso é prova viva de quando você tá ansioso que te dá uma dor de barriga. O que tem a ver? Tem tudo a ver com as funções intestinais também, entende? O processo que a gente tem de produção de serotonina, que é esse hormônio que deixa a gente mais feliz, né? Toda essa sensação boa tem a ver com o nosso intestino também. O intestino saudável, ele produz serotonina, ele manda neurotransmissores produzir serotonina, entende? Então, é um contexto. O intestino, ele é essa parte central. É como se a gente tivesse um aquário e antes de colocar água, colocar comida, colocar os peixinhos, a gente precisasse colocar a pedra para poder decorar. O intestino, ele vem lá, ele vem no início de tudo e o restante a gente vem acompanhando, né? Colocando como... Tá vendo? Tá vendo que coisa porque eu amo falar disso, Professora né? Camila, para vocês. Mas eu duro que nós... Estuda ela também, ela estuda, hein? Já fez e é uma quantas pós-graduações você já fez? Tem algumas coisas que o nego nunca vai imaginar na vida, nós que somos leigos, assim, vai imaginar na vida que a influência do intestino rege... Na sua rinite. Na rinite. Na sua rinite, exatamente. Na fibromialgia. Hoje se fala muito da microbiota intestinal do autista, onde a gente consegue intervir no tratamento a nível de intestino para melhorar o comportamento dos autistas. E olha só o quanto de mãe que está sofrendo né? Porque não tem esse tratamento nutricional. E outra, a microbiota do autista é muito complicada, porque ele só come aquilo, né? É batata frita, ele escolhe o que ele quer comer, 3 alimentos. E aí a gente, é bem isso mesmo. Então é um tratamento assim que o intestino cuida de tudo. Doença autoimune. E assim, por que eu fui justamente estudar o intestino? E é algo que eu amo falar hoje. Justamente porque nasceu de uma doença autoimune minha. Então, quando eu falo que é dessa forma que nasceu o Instituto Lazarim, através de uma doença que eu descobri e que os médicos falaram para mim que não tem o que fazer, vamos acompanhar para ver se vai evoluir, né? E aí eu achei isso estranho, porque eu pensei assim, como é que eu vou acompanhar uma doença para ela evoluir? Eu tenho que fazer alguma coisa para ela regredir, para ela parar. Se eu sei que vai desenvolver em alguma coisa ruim, eu tenho que ter um tratamento. E o médico falava isso para mim, o endocrinologista, porque nos meus exames de sangue já dava alteração de autoimunidade da tireoide. E aí eu fiz um ultrassom, no ultrassom constou cistos e não sei o que, eu fiquei super preocupada. E aí quando eu cheguei no médico para levar os exames para ele falou assim, não, isso aí todo mundo tem. Isso daí a população tem, é 80% das mulheres, não tem o que fazer. Aí, como assim? Nem como desenvolver, eu não sei. A questão é, daqui 6 meses você faz outro ultrassom e outro exame de sangue e a gente vai acompanhando. Aí eu pensei, eu vou ficar esperando a doença Vou ficar com a minha evoluir. cabeça aqui a 1000, pensando que eu tenho um negócio. Evoluiu? Será que a imunidade... E aí eu comecei a estudar, porque eu falei assim, não é possível isso. E eu tenho que entender por que desenvolveu, porque a minha preocupação era aquela. Por que esses autocorpos estão tão elevados? Para você ter uma ideia, o nível normal era 100 no laboratório, meu estava em 1500. O laboratório nem lia mais isso, entende?
E aí eu fui começar a entender o porquê que eu tinha desenvolvido aquilo. E a tiroidite de Hashimoto tem interação ligada com o intestino. E muito também com doença celíaca, com relação com glúten, sabe? E aí eu comecei a me aprofundar mais nisso. E aí eu fui entendendo que, assim, todas as doenças, elas têm uma relação emocional, todas as doenças, ela tem um fundo que precisa ser investigado para que a gente pare de apertar esse gatilho que desenvolve, entende? E aí, quando eu comecei a entender a importância que, como eu, nutricionista, eu não ia me tratar sozinha, mas eu era parte importante do meu próprio tratamento, entende? Mas que eu precisava de profissionais que tivessem o mesmo olhar que eu. Vamos investigar e trabalhar na causa. E aí eu fui começar a entender sobre medicina integrativa, começar a entender sobre a função do intestino dentro da imunidade. Porque quando se sabe que 90% da imunidade ela está no intestino, quem é que vai tratar a doença autoimune? Se a doença autoimune não tem um remédio para curar, eu entendo que a minha imunidade ela tem que estar boa. Por quê? Para combater esses Lógico. anticorpos, entende? E aí foi quando eu comecei a estudar e aí eu trouxe esse conceito. Quando eu trabalhava sozinha, eu tinha muita dificuldade de tratar o paciente. Por quê? Precisava de exames, precisava de um médico para laudar, um médico para estar do meu lado que entendesse, porque às vezes o paciente chega com um pedido médico, um pedido nutricional para fazer exames no laboratório, para você ter uma ideia, o laboratório não deixa, porque fala que precisa ser carimbado com CRM, que é o do médico. Então, assim, a gente não consegue intervir porque precisa dessa competência, vamos dizer, sabe? E aí eu comecei a me sentir de mãos atadas. E eu falei, não, quando eu tiver a oportunidade, eu vou expandir, eu vou criar uma clínica multidisciplinar. E aí eu até recebo alguns amigos na clínica e falam, pra que você tá com essa clínica tão grande, precisava de tudo isso? Eu falo assim, precisava, porque o paciente aqui ele vai ter que sair daqui transformado. Tá vendo? Você ficou de falar do instituto, da clínica sua. Então, aí eu trouxe essa proposta de trazer, porque assim, ó, lá a gente Vou tem lembrar ela, porque É muito ela assunto. começa, ela para pro meio, você viu? E eu vou indo para um monte de Ela assunto. pega no breu, vai, parece o homem da cobra, mano. O que acontece? Ó, eu trabalho há 12 anos com estética. E aí, eu tinha uma clínica lá no Shopping Center Norte. E nessa clínica só tinha estética. Então, eu gosto da parte de estética. Só que quando eu me formei nutricionista, eu entendi que esse espaço estava ficando pequeno para mim. Porque eu pensei assim, a estética, sem tratar o problema, a pessoa tá lá com melasma, a pessoa tá com a pele manchada, tá com acne, mas de onde tá vindo isso? Porque senão a gente acaba tratando superficialmente. E aí começou de eu não encontrar profissionais para trabalhar junto comigo com essa mesma linha de raciocínio. As pessoas só queriam fazer o botox, só queria fazer o preenchimento, mas ela não quer tomar um colágeno, ela não quer adequar a proteína, ela não quer entender por que o metabolismo está inflamado e por que ela não tá tendo resultado com o bioestimulador, por exemplo. E aí eu comecei a ver que não tinha espaço lá para mim, porque o espaço era 20 metros quadrados, era uma sala, não ia ter como eu ter meu consultório. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero trazer isso pro ABC, eu sou daqui. E tava ficando muito longe para ir para lá. E aí quando surgiu essa oportunidade aqui em São Caetano, e eu falei, São Caetano é o lugar. E aí foi quando eu comecei assim, sem ninguém, só eu. Mas eu sei que tem o instituto, ele nasce de um propósito, sabe? Eu sei que o propósito aqui é transformar, não é um instituto bonito para ganhar dinheiro, não é isso. Quando eu me conectei com a Rê, eu não conhecia, nunca nem ouvi falar da Rê. E aí, quando eu vi ela e a gente conversou pela primeira vez, o que me encantou foi o modo dela olhar para o paciente com responsabilidade e comprometimento de fazer aquilo acontecer, do paciente ter qualidade de vida e melhorar, sabe? Então, é esse tipo de pessoas que eu quero lá dentro do Instituto. Mas a Regina, não só com paciente, com tudo. Com A tudo. vida pública dela é impecável. Ela trabalhou desde a época do meu pai. Você foi secretária lá na época do meu pai, Foi né? em 2004 que o doutor Luiz me nomeou secretária quando o Aurico saiu para ser candidato. Foi em abril de 2004. Foi isso Que foi mesmo. um ano terrível. Foi o ano que morreu o doutor Luiz. Dezembro. Foi o ano que morreu o meu marido, que ele morreu em junho de 2004. Ah, tá. E foi uma barra tremenda, porque o meu marido já estava muito ruim, já internava para fazer químio, voltava, saía, voltava, e eu tinha que cuidar da Secretaria de Saúde.
e o Aurico fazendo campanha, teve uma auditoria da CGU aquele ano, Ah, eu que lembro a gente disso aí, ficava foi. com documento o dia todo atrás, e eu de madrugada saía É, para ano olhar. político, né? Eu queria ver tudo, queria achar alguma Nossa, coisa. Graças a Deus, pelo contrário, viram a tudo competência que o correto. Aí pessoal eu Isso foi em que tinha. ano? É, 2004, e eu corria as unidades de saúde à noite para ver se não tinha nenhuma com luz acesa, se não tinha nada que pudesse o, o adversário denunciar e falar, eles largam tudo de luz acesa e não sei o quê. Olha, tudo. Qualquer detalhe. Ia tudo, ia para ver porque ali tudo. foi o auge do PT aqui em São Caetano. Tá. Foi o auge do PT. Então, eles não tinham o que falar da administração do prefeito Tortorella. Tortorello, E ele estava passando e era lógico, se ele falasse que o candidato vai ser a xícara, ganhava ia a ganhar. xícara. Eles precisavam achar alguma coisa. Então, começaram a pegar alguns setores, o setor da saúde, que era um dos mais prósperos aqui de São Caetano, né? Já naquela época começou. Já era muito próspero. O pessoal saía do estado de São Paulo inteiro, vinha se consultar Mas eu já estava aqui, né? eu já estava na secretaria desde 97. É. 91 Nossa, eu eu tava entrei. com rodinha no pé. 97 eu já era assessora do secretário, que era o Carlos Coelho. Depois que caiu o Carlos, entrou o Aurico, eu fui assessora do Aurico, eu fui Isso. ficar trabalhando lá e foi indo. E tudo isso ainda é uma competente médica. Como que ela faz tudo isso, É né? isso que eu ia perguntar agora. Como que é você conciliar? Você é uma pessoa pública que desde lá de trás já foi candidata a prefeito, já foi que eu um tenho monte de duas coisa. E a vidas. conciliação. Porque, assim, quando você se torna uma pessoa pública, é complicado, porque Você tem que viver para isso, parece, não É é? muito jogo de cintura, né? Porque é o que eu falo, eu tenho duas vidas, uma pública e uma privada, né? eu falo que eu tenho que ter 2 estômagos, viu? Um só Eu para tenho duas engolir vidas. sapo. A vida pública eu exerço, eu tô agora como vice-prefeita, eu infelizmente tenho muito pouca atuação, né? Por questões aí que qualquer hora a gente pode conversar, por enquanto não, mas no futuro a gente vai conversar sobre isso. E na vida privada eu sou médica e eu nunca vou deixar de ser médica, entendeu? Até o dia que eu morrer eu vou ser médica. E eu estou como fui secretária, hoje estou como vice-prefeita, mas eu vou ser médica o resto da minha vida. Então eu continuo investindo na minha carreira. Fiz uma pequena transição de carreira para essa área integrativa e fisiológica, né, de atuar também na questão estética, regenerativa, funcional, porque me encantou o recurso que a gente tem hoje para as mulheres, que as mulheres que achavam que simplesmente não ter prazer, por exemplo, na vida, era uma coisa natural e ponto, e assim vai ser, né? Como ela falou, assim, a pessoa, você tem tiroidite de Hashimoto e pronto. Não, tudo tem tratamento. A pessoa tem dor pélvica, dor pélvica, desde o dia que eu nasci eu tenho dor pélvica, mas ninguém nunca fez nada. Gente, vamos ver o que está acontecendo, tem que ter um recurso para essa pessoa, né? Ou a pessoa que vive perdendo urina, mulher que tem 35, 40 anos perdendo urina, situações constrangedoras, aí jogando vôlei, pula, pum, escapa a urina. Por que tem que viver assim? Tem recurso, tem tratamento, então essas coisas também me inquietaram, entendeu? E por isso que eu fui tentar aprender, e tem coisa tão linda vindo pela Semana frente, tanta retrasada, a gente tava novidade. lá na clínica, às vezes conversando, que ela vai lá só pra gente conversar, às vezes, né? Não, mas às vezes. Aí ela falou, aí eu falando pra ela, acabei de vir de um congresso e tal, não sei o que, ela. Eu não acredito que nessa altura do campeonato você também vai querer que eu estude mais isso daí. Não, ela quer. Eu vou estudar genética por conta dela, viu? Eu vou Vai. estudar Eu fico genética. colocando as coisas Eu na fui cabeça assistir, dela, ela eu fui quer. assistir que ela foi defender o trabalho tipo de necessidade, conclusão de curso dela, de genética, e eu fiquei encantada. Eu falei, eu ainda vou fazer, mas eu estou terminando uns cursos ainda que eu estou fazendo para depois ir para a pós de genética. Mas é assim, a gente vai estudando. Né? Só para ter, você já até falou disso aqui. Qual a relação direta entre hormônio feminino, menopausa, intestino e ganho de gordura?
aquilo que nós comentamos agora há Foi. pouco. É, o É metabolismo que essa chegou daqui. é o metabolismo lento que a mulher tem por conta da queda hormonal do estrógeno. O estrógeno é o motor, é a gasolina do corpo da mulher. Você tem um carro, se ele não vai andar se não tiver gasolina. A mulher sem Então, entra estrógeno. na história aqui, depois É. dos 40, não é por dos 40, depois da menopausa que entra nessa área, né? Que nós falamos É, também. porque a questão do intestino é muito importante também. A questão que a Camila falou das bactérias, tem uma coisa que se chama estroboloma, que é a alteração da proporção entre duas bactérias que existem no intestino. Elas podem fazer com que esse hormônio ele seja oxidado e ele Recirculado. recircule no organismo da mulher, podendo colaborar, às vezes, com alguma doença, por ele estar com hiperestrogenismo, ou até fazer com que ela não tenha melhora dos sintomas por conta dessa alteração das bactérias intestinais. Então, a medicina integrativa enxerga isso também. Entendeu? Porque você trata uma paciente que tem endometriose, onde eu falei que o monjário trata. Não, o monjário não trata a endometriose. O fato da mulher emagrecer, dela passar a ter um equilíbrio também das bactérias intestinais, reduzir a inflamação, fazer sua suplementação, fazer sua dieta hiperproteica, tomar todos os cuidados que tem que tomar quando ela faz um tratamento desse tratamento de emagrecimento, ela também vai ter uma estabilização hormonal. Ela vai ajudar, isso vai ajudar. A mulher, enquanto está tomando o monjário também, a gente tem que acertar a dose. A mulher que está fazendo reposição hormonal tem que acertar a dose. Às vezes a gente tem que aumentar a progesterona, por conta justamente dessa questão da recirculação do estrógeno. Então, aí você vê a importância desse segmento. Não pode tratar na cabeleireira. Você tem que ter um segmento integrativo. Você tem que ver o que está acontecendo nesse organismo. Durante o tratamento de uma droga que é uma droga potente, é uma droga que não é só cara, é uma droga potente que ela, da mesma forma que ela faz muito bem, ela pode acabar fazendo muito mal se ela for mal administrada, mal acompanhada e mal orientada. E aí também entra a questão do intestino de novo, principalmente para as mulheres que não conseguem emagrecer. Porque às vezes é um aumento de estrogênio e aí não consegue fazer esse estrogênio, 30% dele, ele sai do corpo da mulher através das fezes. Mas a maioria das mulheres tem intestino preso. E aí não consegue fato. isso. E aí fica recirculando esse estrogênio, porque às vezes pode aumentar a beta-glucuronidase, que é uma enzima intestinal, que ela faz o quê? Ao invés de ela ajudar esse estrogênio sair do corpo, ela faz o estrogênio voltar. Recircular. Ou seja, a gente precisa trabalhar nesse processo de detox de fase 1, 2 e 3 hepática. E aí, se isso não funciona bem, não adianta você mobilizar a gordura, fazer um tratamento para perder, mas essa gordura ela não sai efetivamente, entende? Aí você fica oxidando, é terrível. Outra coisa, às vezes a mulher faz reposição hormonal com droga via oral. E você vai usar uma droga como a tirzepatida. Você tem que estudar se não é melhor você mudar o via de administração. Vai usar um adesivo ou um gel que absorve pela pele, entendeu? Mudar. Para não passar pelo trânsito. Parar de tomar Entendi. progesterona, colocar um DIU de progesterona, que ela já faz a proteção do endométrio com essa progesterona. Então, tem que cuidar como um todo. Não adianta querer olhar para um órgão só. Isolado. É isso. Não sei se deu para entender. Estou mais assim. culto a respeito do assunto. Tô. Tá convencido Muito que você vai ter que convencido. passar na clínica? Aí, a hora que passou o vídeo ali, o que é lazer íntimo? Laser íntimo. Isso. Laser íntimo. É o laser, desculpa. O lazer Isso. não, o laser que nós vamos lá. Laser íntimo. O laser íntimo e para que ele é indicado. Então, como eu falei, eu não sei se entrou o áudio quando passou o vídeo. Não, sem não áudio. entrou, então Não. é isso. O laser íntimo é um equipamento que ele promove produção de fibroblasto e colágeno, que ele faz uma regeneração dos tecidos. Então, tanto para flacidez vulvovaginal, como para tratamento de incontinência urinária leve a moderada, que junto com outros tratamentos, né? A mulher que tem incontinência urinária,
Seja lá porque teve parto vaginal, seja lá porque ficou obesa e aí passou a perder urina, seja porque ela faz alguma atividade física mais intensa, que ela pode estar fazendo o core ficar flácido, ela não está fazendo uma atividade que proteja o core é toda o arcabouço que segura todo nossos órgãos, você sabe, né? Do abdômen. Então, é feito pela musculatura tanto da anterior, lateral, posterior e perineal. Então, a mulher que faz algum exercício que ela acaba perdendo esse turgor, essa rigidez do períneo, acaba tendo incontinência urinária. Então, o laser entra nisso, ele vai promover na região vulvovaginal a produção estrógeno, de colágeno, fibroblasto, para fazer uma sustentação vulvovaginal. E serve também para tratar doenças como o líquen esclerotrófico, que é uma doença que é temível, que é muito... prejudica demais a mulher. Às vezes a mulher passa a vida inteira com coceiras, com dores, com ardores, e vai atrofiando, ela vai tendo, enfim, sequelas, inclusive, com essa doença, que alguns homens podem ter também, mas que ela é uma doença que é localizada na região genital e é também uma doença autoimune. Então, tem tudo a ver com o tratamento integrativo, de além de a gente fazer um tratamento regenerativo, também fazer um tratamento metabólico total para ter essa mulher estabilizada. Enfim, esses tratamentos íntimos, eles são... no fundo, regenerativos, né? Para você devolver alguma coisa, que é o mesmo que faz o laser no rosto, né? Como as mulheres fazem na mão, né? Também serve para clarear a região. Tem mulher que não gosta, que a região escurece, ou depois do parto, ou por uso de depiladores, giletes, essas coisas, acaba escurecendo a região e acaba querendo clarear. O laser serve para isso. Enfim, tem uma série de efeitos que são super benéficos para a área íntima como um todo. Melhorar prazer, melhorar porque melhora também a vascularização no local, leva mais sangue para o local. Então, melhora. Então, não é só estético. Não é só estética, é funcional também. Porque tem muita mulher que tem queixa que muitos anos deixou de queixar para o médico, de não queixar, porque achar que não tem tratamento, achar que ela não merece ou que não deve, que não acha que é importante, mas a mulher tem que queixar o que ela sente que está incomodando, ela tem que queixar para o seu médico. Tem que falar, olha, eu não tenho prazer na relação, eu não tô conseguindo com o meu marido ter um relacionamento legal porque não está... Tem tratamento, tem jeito, tem que queixar para o médico. Tem mesmo. Isso é muito sério Pensou? e gera um tabu. Não, E é isso, muito tabu, muitos anos de tabu, isso que eu ia falar, tabu, e isso vai pôr na cabeça da pessoa, até acaba desgastando um relacionamento que tem jeito Poderia. Exatamente. Exatamente. Ô, Camila, e o Instituto Lazarim? Homem, mulher, tanto Homem, faz. mulher, é gente, pode estar indo. É lá. gente, É gente, pode ir. Pode estar indo. O Instituto Lazarina, na rua Oswaldo Cruz. 412. 402, as redes Paralelo. sociais o Marcelo vai Isso. pôr aqui para vocês, tá? Gente, entre em contato para você conhecer, é bem bacana. Doutora Regina Maura, muito obrigado, foi muito bacana tê-la aqui. Nossa, que agradecemos. Nós nem começamos as que perguntas, agradece. pra você, não tem que falei pra marcar você. outro dia para a gente vir. Foi tão fluido, né? Que Não, foi não deu pra bacana, fazer foi as bem perguntas. bacana. Eu agradeço o seu tempo, agradeço de vir aqui, fiquei muito mais culta a todos esses, que a gente tem algumas coisas que a gente não tem nem ideia, né? Às vezes não põe atenção naquele assunto, né? gente não E aí tem nem aparece ideia. uma oportunidade e você fala, puxa vida, né? Nem pensava E aí nisso, você agora olha começa como a é associar, interessante. né? Alguma pessoa perto de você, às vezes não é diretamente com você, mas minha mulher, meu filho, minha avó, não sei o que, tem isso, reclama que tá com o intestino preso, não vai no banheiro, você começa Não, você, tem você uma não coisa, traz isso? só para dar um exemplo aqui, nós trouxemos aqui no podcast a doutora Fabiana Oliveira, é psicóloga esportiva. Ah, né? que legal. Ela é uma psicóloga esportiva,
ela trabalhou nesse timinho dele aí, no Corinthians, trabalha no Juventus, e ela trabalha direto com o pessoal. Então, e ela trouxe, aí ela vai falando as coisas, fomos conversando, fomos acertando. Aí eu olhava assim, tá meu pequeno, ele vai de futebol, tudo. E eu parava, falava, essa mulher tá falando tudo que eu faço. Tudo que eu faço, ela tá falando o que é errado. Tá por fora. Aí você vai esquecendo até as perguntas, você vai tentando, Não, você eu quer me saber pra ficando você, bravo, né? Pô, não tô entendendo, ela tá falando que eu faço tudo errado. E ficou um negócio, tanto assim, que aí eu falei pro pessoal, né, o pessoal, os pais que assistem o programa. Agora virou febre, porque um deles começa a falar alguma coisa. Vamos ligar para Fabiana aqui. Tá Peraí que nós vendo? estamos ligando para. É porque a vida, Pra o dia a dia, o que a gente Fabiana. tá falando é o dia a dia dia a das dia. pessoas. É, E é o dia a dia da maioria das mulheres. É porque o homem, às vezes, não tem essa abrangência, porque não vive tanto isso. Mas da mulher, você pode ter certeza que você trazer esse assunto na sua casa, alguém tem alguma coisa. é verdade. Alguém Né? tem. Obrigado, Dodora. Foi um Nós que prazer. agradecemos, Nós viu? Eu que agradeço agradecemos. o seu carinho de ter convidado a gente para vir aqui. Ah, Uma foi um prazer. delícia, foi muito gostoso mesmo. Foi muito Muito bom. Camila, eu vou lá, já te falei que eu vou lá. Sim, Pode marcar que com eu irei certeza, lá. já vou marcar. Eu vou ficar mais lindo, né? Minha mãe Vai. fala que eu sou lindo todo Vai. dia, mas eu vou ficar mais lindo. Vai Obrigado resolver. pela presença, Eu sucesso agradeço para muito. você. Acho Muito que obrigada. é o caminho, é o que precisava em São Caetano. Não tinha nada a esse Não, nesse Nesse nível nível, não. neste né? nível, Nesse né? nível Então, não parabéns pela proposta. Tenho certeza que já deu certo, Amém. né? E vamos marcar outro dia, pelo menos para fazer as perguntas que ficou para trás. Ah, aqui. A gente Perfeito. faz um assunto específico, né? Fica mais Sim. gostoso. Vai dar É certo. isso Vai dar aí. certo. Muito Galera, doutora Regina Maura, Camila Lazarim, espero que tenham gostado. Eu vou até abrir uma caixinha aqui, pergunta para vocês, se vocês quiserem, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, entrem aqui no nosso canal, converse com a nossa produção, que nós vamos perguntar para a nutricionista, doutora Regina, as suas dúvidas e vamos mandar de volta para vocês, tá bom? Foi um prazer ter vocês no nosso podcast, DNA do Esporte SCS, tanto no YouTube quanto no Instagram. Não esqueçam de nos ajudar fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.